Alô? Bom dia, senhoras e senhores. Depois de um longo feriado na nossa cidade, alguns pontos facultativos, vamos retomar os trabalhos da nossa Câmara Municipal. Solicito aos senhores e senhoras vereadores que registrem a presença para darmos início a esta sessão ordinária. Obrigado. Com 12 vereadores presentes, 4 vereadores ausentes e sob a proteção de Deus, está aberta a presente sessão ordinária. Antes da leitura do pequeno expediente, essa presidência fará 2 comunicados aos senhores vereadores. Primeiro, senhores, já foi avisado na semana passada que, devido aos feriados, o prazo de entrega dos pedidos de proposição na Secretaria da Casa se encerraria no dia de hoje, às 17 horas, para a próxima sessão do dia 8. E o segundo comunicado, senhores, os senhores vereadores vão receber, né, no gabinete de vossas senhorias, uma deliberação, né, que veio por parte do Governo do Estado, Secretaria de Estado da Cultura, por parte do CONDEFA, que aprovou o tombamento, né, deu parecer favorável ao tombamento do Cine Teatro Politeama, situado aqui na Rua Barão de Jundiaí, número 160, 178. Então, acho que isso é interessantíssimo, porque passa a fazer parte, né, da história, realmente, do Estado de São Paulo, não só da cidade de Jundiaí. Uma questão de ordem da minha primeira secretária, a vereadora Ana Tonelli. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, é por causa da leitura de Vossa Excelência desse documento que o senhor recebeu, vindo do Governo do Estado, da Secretaria da Cultura, o CONDEFAT. Veja, Vossa Excelência, a importância do poder legislativo, a importância da nossa Câmara Municipal. Nós temos aqui um documento em mãos que diz o seguinte: esse tombamento foi gerado graças ao processo 41.522 de estudo do tombamento do Cine Teatro Politeama, aberto com guichê em 1984 pelo então vereador jundiaiense Rolando Giarola. Em se tratando de pedido que data de mais de 25 anos, ao longo do qual houve desenrolares diversos, cabe aí fazer um breve relato, e o CONDEFAT faz todo um breve relato, dando ênfase à Câmara Municipal de Jundiaí. Eu agradeço, Vossa Excelência, pela parte, mas como Vossa Excelência falou outro dia da tribuna, vereador, com relação à aglomeração urbana, tão cantada em verso e prosa, tão propagada, não é? E ela, aqui na Câmara Municipal, há muitos anos, já havia acontecido. E o CONDEFAT aí também, agora, aprova a ideia desse legislativo através do então vereador Rolando Giarola. Obrigado, presidente. Muito bem, vereadora Ana Tonelli. E também faço aqui o registro da presença entre nós dos alunos do SESI, né, que fazem uma visita ao Poder Legislativo, e
não deixando de ser uma extrema coincidência, porque as nossas sessões normalmente são às terças-feiras, às 9 horas da manhã, mas devido ao ponto facultativo do dia 1º, né, e ao feriado de finados no dia 2, a sessão fica para esta quinta-feira, dia 3. Sejam bem-vindos a esta casa e, com certeza, irão apreciar um pouco dos trabalhos do Poder Legislativo no seu momento mais importante, que é o momento das deliberações que essa casa toma dos projetos que são colocados na pauta do nosso dia a dia. Solicito à senhora primeira secretária proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente, temos projetos de lei e 2 vetos. O primeiro deles é de autoria do vereador José Dias, que regula anúncios de oportunidade de emprego, do mesmo vereador que exige calibração de instrumentos médicos de medição nos estabelecimentos que especifica. Projeto de lei do mesmo vereador José Dias, que institui a política municipal de combate aos acidentes com vítimas. Ainda do vereador José Dias, projeto de lei que altera lei que disciplina o serviço de transporte de passageiros em veículos de aluguel, do tipo táxi, para facultar ao condutor exigir a identificação dos passageiros. Projeto de lei de autoria do prefeito Miguel Haddad, que altera a lei que regula a admissão de portadores de deficiência no serviço público para redefinir critérios, deficiências e perícia médica correlata. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que autoriza convênio com o Estado, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, para a implantação do projeto de desenvolvimento sustentável Microbacias 2. Veto total ao projeto de lei de autoria do vereador José Galvão Braga Campos, o vereador Tico, que prevê divulgação de informações sobre multas de trânsito aplicadas. Finalizando, veto total ao projeto de lei de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, que altera a lei que cria o Serviço Municipal de Guinchamento de Veículos Motorizados para exigir cobertura da área onde os veículos ficarem recolhidos. Senhor presidente, essa é a matéria que nós temos, iniciando esta 129ª sessão ordinária. Muito bem, minha primeira secretária, a vereadora Ana Antonelli. As listas de requerimentos de alçado plenário, de requerimentos de alçado da presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores e as listas de correspondência recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores para que registrem a presença para podermos dar início à nossa ordem do dia. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, portanto, havendo número legal, vamos passar a nossa ordem do dia. Tendo a ata da 126ª sessão ordinária, realizada em 25 de outubro de 2011, permanecida à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-las aprovadas. Vamos passar a nossa ordem do dia. Primeiro item da nossa ordem do dia é o veto total ao projeto de lei de número 10.791 de 2011, de autoria do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que prevê no currículo escolar visitação a propriedades rurais. Está em discussão o veto total. Com a palavra o autor, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, nobres pares, bom dia a todos, a vocês que estão nos vendo pela televisão, plateia,
uma seleta plateia, os jovens, coisa bonita, tudo São Paulino. Lindo, lindo. Senhor presidente, antes de eu usar a minha fala a respeito do veto, eu peço uma questão de ordem. Questão de ordem, no vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Mas deixa eu só lhe informar de uma coisa, vereador Nivaldo. Já foi feita uma pesquisa e me parece que São Paulinos é uma minoria do público presente ali. Questão de ordem do vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Em tudo é perfeito, o senhor tem toda a razão. Mas o importante é a qualidade. Mas todos os times são excelentes e de ótima qualidade, senhor presidente. Senhor presidente, agora no dia 28, saiu uma matéria no jornal, no JC, a respeito daquele projeto, e que houve aí um pedido de abertura de um inquérito contra a minha pessoa, acerca do projeto apresentado por mim, projeto 10.411, para prestar esclarecimento agora. Então, eu até recebi de Vossa Excelência, a presidência aqui da Casa também, já o aviso da Delegacia Seccional de Polícia de Jundiaí para que eu me apresente agora, acho que dia 8, dia 9, na delegacia, e eu vou entregar ao senhor o ofício, já confirmando a minha disponibilidade, estou à disposição da presidência e estarei lá prestando esclarecimento. O que eu queria dizer, senhor presidente, em rápidas palavras, é o que eu já vinha afirmando desde o início da apresentação do projeto aqui, que o projeto, em momento algum, tem cunho religioso, e sim ecológico. Agora, foi levado para esta visão, para este ângulo de visão. O projeto diz que devemos proteger a serra. É só isso, nada mais. Tanto é, senhor presidente, que eu quero ler aqui o item. O projeto 10.411 diz o seguinte: na área da reserva biológica municipal da Serra do Japi, é vedado depositar lixos, materiais inservíveis, combustíveis e materiais altamente inflamáveis de qualquer espécie. Abandonar restos de alimentos e bebidas de qualquer espécie. Abandonar, aliás, acender fogueiras e deixá-las consumi-las sem apagar-se. Acender velas e similares e abandonar os seus resíduos. O que eu estou querendo dizer? Pode acender fogueira, pode acender, desde que se apague. O que não pode é abandonar, nada mais. Não tem nada a ver com religião. Tudo bem, mas não é isso que eu quero discutir agora, senhor presidente. Eu quero dizer que eu retirei este projeto e na reportagem que acabou entrando em contato comigo, o jornal JC, mais precisamente o bom repórter, o senhor Jesus, ele me contatou via telefone. Eu estava numa região de São Paulo com um sinal muito fraco. E, em sua reportagem, boa reportagem, esclareceu muito bem, ele esclarece que o projeto, na minha fala, eu dizendo que não tem cunho mesmo religioso, e sim ecológico, mas diz que eu desisti do projeto. E não é verdade. Eu não desisti do projeto. Eu substituí o projeto, senhor presidente. Eu substituí o projeto 10.411 pelo 10.974, exatamente após uma discussão em audiência pública com representantes das religiões que entenderam que o projeto poderia afetá-los de alguma forma, ou seja, as religiões de matrizes africanas. É só isso. Então, após eu discutir com eles... Uma parte, vereador. Pois não sei a parte... Questão de ordem, acho que não cabe a parte em... Na verdade, questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Martins. Gostaria de Vossa Excelência, já que houve essa substituição, e eu pedi audiência pública, e Vossa Excelência ficou de estudar, que realmente marcasse uma nova audiência pública com as religiões de descendência africana, para que possamos discutir novamente seu novo projeto. Então, senhor presidente, acerca da fala do nobre vereador
doutor Paulo Sérgio Martins. Primeiro, o doutor Paulo Sérgio Martins apresentou mesmo um pedido de audiência pública na apresentação do primeiro projeto. Eu já tinha dito que faria audiência pública. Aí o nobre vereador, por conta própria, o projeto sendo de minha autoria, apresentou. Mas depois ele conversou comigo e tirou e eu apresentei um pedido. Recentemente, com a nova apresentação, o nobre vereador novamente apresentou um pedido de audiência pública, mesmo antes de falar comigo. Aí eu esclareci ao nobre vereador, senhor presidente, que eu já tinha pedido à minha assessoria, deve estar até no meio aqui o papel, que mandasse um e-mail para o representante das religiões. Na ocasião, quem nos procurou foi o pai Walter, o babalorixá, que veio e falou conosco, discutiu, e nós mandamos o e-mail para ele, para que ele mandasse a todos os líderes religiosos que estiveram conosco na audiência pública, dando ciência do novo projeto, e que eles apresentassem até o dia 26 passado as sugestões das mudanças. Ocorre que não houve nenhuma sugestão. Ou seja, entendemos que concordaram com o novo texto da lei, agora o novo projeto que apresentamos, substituindo o 10.411. Eu pediria ao vereador Val e também ao vereador Paulo Sérgio, eu acho que esse é um assunto que deve ser discutido ou no grande expediente, né? Vou considerar a questão de ordem do vereador Paulo Sérgio, até porque é regimental, mas acho que nós deveríamos retomar aqui a discussão do primeiro projeto do veto. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Martins. Só informar que não foi recebido pelas autoridades dos cultos africanos esse e-mail, e gostaria de pedir, se Vossa Excelência pedir a audiência pública, eu retiro o meu. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhor vereador. Muito bem, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, só concluindo, porque realmente agradeço, nobre colega, não era para discutirmos, nem estamos discutindo, né? Apenas esclarecendo que eu não desisti do projeto, eu o substituí. E não vou me calar. Eu vou continuar com todos os mecanismos possíveis ao alcance deste vereador para defender a Serra do Japi. É um patrimônio da humanidade. Partido Verde, qual hoje eu faço parte, não vim por acaso por esse partido. É uma bandeira verde, ecológica, que tem tudo a ver com a nossa Serra do Japi. Embora os outros partidos tenham a mesma bandeira nesta casa, o PTB, por exemplo, sempre defendeu o meio ambiente. Então, este vereador vai continuar com esse mecanismo, aceitamos, sim, sugestões, não é de cunho religioso, é de cunho ecológico, e é isso que eu queria esclarecer. Não desistir, não vou desistir. Pode me processar, pode fazer o que quiser. A atribuição do vereador foi para isso que essa cidade, senhor presidente, me contratou, para defender todo o nosso meio ambiente, como todos nós aqui, todo mecanismo que traz bem comum é a defesa do nosso meio ambiente, principalmente a nossa fauna, a nossa Serra do Japi, que é um patrimônio. Olha, é incalculável o valor da Serra do Japi. Nossa fauna e nossa flora. E é nosso, é de Jundiaí, e nós temos que brigar por ela. E vou continuar brigando. Portanto, senhor presidente, são somente essas palavras. Eu queria esclarecer que eu não desisti do projeto e não desistirei. E estaremos apreciando. Quanto à audiência pública, eu vou discutir com o novo vereador, com o senhor, com todos da casa depois. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Val. Vamos retomar, então, a nossa pauta. Senhor presidente, o projeto que o senhor prefeito vetou, projeto de lei 10.791, de minha autoria, que prevê no currículo escolar visitação a propriedades rurais. O objetivo do projeto era incluir no currículo das escolas municipais a visitação às propriedades rurais de nossa cidade, com o objetivo de despertar em nossos alunos, nossas crianças, adolescentes, a atividade agrícola, a valorização do trabalhador rural. Eu vou encerrar aqui, senhor presidente, dizer que eu sabia que isso traria um gasto aos cofres públicos se fosse bancado apenas pela administração. Mas o projeto diz que poderia ser feito parceria com iniciativas privadas, porque é muito importante. O que está acontecendo? Hoje, em cidades, e graças a Deus não é o caso de Jundiaí, em nosso interior, os nossos jovens
crescem, estudam e não têm trabalho na sua cidade. E eles vêm para as grandes cidades, ou cidades de grande potencial de recursos, como é Jundiaí. E a terra não tem recurso, o agricultor não tem recurso, não tem incentivo, e nem a conscientização dos que estão chegando do valor que é trabalhar a terra. Então, eu pensei neste mecanismo de trazer a consciência em nossa cidade, para que os nossos alunos, os nossos adolescentes crescessem com a consciência do valor que é a terra, o valor que é o agricultor, produzir o alimento saudável, sadio, e fugir um pouco também da especulação imobiliária, porque o que acontece é isso daí. O agricultor não tem incentivo, não há conscientização de labrar a terra, e a terra vai ficando abandonada, sem condições, e nós vamos perdendo espaços rurais, e o agricultor vai acabando, acaba por ser vencido pela especulação imobiliária, porque não tem mais o que fazer com a terra. Então, era uma conscientização que, infelizmente, foi vetado, mas eu espero que, num futuro próximo, com a apresentação deste tema, os nossos gestores possam trabalhar nisso, não deixar os nossos agricultores morrerem, não deixar esta atividade importante, que sempre foi peculiar de nossa querida Jundiaí, termine, fique ao vento, mas que ainda se mantenha. Por isso, eu não vou pedir para que derrubem o veto. É área administrativa. O jurídico já tinha me avisado. Eu só queria trazer à tona o assunto para que essa conscientização ficasse na mente de cada um, para que não se esqueçam. Tá bom, senhor presidente? Então, eu peço aos nobres pares, vamos manter o veto do senhor prefeito e esperar que a alçada de lá mesmo possa ser uma hora vista, com atenção e valorizado esse projeto de nossos agricultores rurais e a consciência rural. Obrigado, senhor presidente. São essas as palavras do vereador Val. Muito bem, vereador Val. Continua a discussão. O veto total, projeto de lei que prevê no currículo escolar visitação a propriedades rurais. Em votação, o veto total. Vereador Zé Dias. É muito tempo sem digitar a senha, né, vereador? Muito bem, vereador Zé Dias. Com 15 dos senhores vereadores votando sim, essa presidência, que regimentalmente não vota, está mantido o veto total ao projeto de lei de número 10.791. Esta presidência, senhores vereadores, recebe um convite que vem a esta casa, entregue pelo professor Orestes Romano, do Senai, um convite aos vereadores que queiram participar. Vai haver um evento conhecido como Olimpíada do Conhecimento, a realizar-se no Anhembi, né, nos dias 7 a 11 de novembro. E existe, no dia 9 de novembro, na quarta-feira da semana que vem, vai sair uma comitiva da cidade de Jundiaí e é feito um convite aos vereadores ou seus representantes. Sairá às 7h30 lá do Senai e o retorno previsto para as 12h30, sem custo. Então, os vereadores que tiverem interesse de participar juntamente com o nosso SESI, com alguns alunos de Jundiaí dessa Olimpíada do Conhecimento,
no dia 9/11, às 7h30, lá no Senai. O ideal seria que se fizesse um comunicado antes de quem vai. Eu vou passar uma cópia deste convite a cada um dos senhores vereadores. Foi encaminhado também pelo correio, mas com todo esse movimento grevista que nós tivemos, acabou havendo algum tipo de atraso por parte do correio. Próximo item da nossa ordem do dia é o veto total ao projeto de lei de número 10.848, de autoria do vereador Zé Carlos Ferreira Dias, que denomina a Praça Gioconda Tiene Secato as áreas verdes situadas entre a rua Josiana Maria de Jesus Oliveira e a rua José Dias Sobrinho, no conjunto habitacional João Mesalira Júnior. Está em discussão o veto total. E até em nobre vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o público presente aqui nesta manhã, eu quero aqui falar do projeto de lei, do veto total ao projeto de lei 10.848/2011, da minha autoria, que denomina aqui no projeto de lei Praça Gioconda Tiene Secato, as áreas verdes situadas entre a rua Josiana Maria de Jesus Oliveira e José Dias Sobrinho, no conjunto habitacional João Mesalira Júnior. Eu quero aqui, senhor presidente, com poucas palavras, nós aqui temos a cópia do protocolo que foi pedido para denominar a área verde. E aqui no projeto de lei está como praça. Então, portanto, eu quero aqui pedir aos os nobres companheiros para manter o veto, para que depois nós possamos reapresentá-lo novamente, esse projeto de lei, no qual nós temos um compromisso com os familiares. Então, portanto, nós temos aqui a cópia do protocolo, né, de atual área verde, na avenida, como nós citamos aqui, no mesmo bairro, o nome Elvira Maria da Conceição Santos. Então, eu quero, senhor presidente, e peço para os senhores vereadores também, vereadoras, para manter o veto, para que nós possamos reapresentá-lo novamente, porque o erro está aqui no projeto de lei e não no protocolo que nós fizemos. Tem a palavra, vereador. Só para entender um pouquinho, porque é um fato inusitado nessa casa, nessa manhã, de o veto numa denominação. O senhor fez todo o processo, só para nós, os vereadores, entendermos. O senhor fez todo o processo, solicitou aquela área, se aquela área era um próprio público, se aquela área que tipo de equipamento público aquela área. E o senhor teve a resposta que era o quê? Que era área verde? Área verde, e poderia ser, como está nos nossos documentos aqui, poderia ser denominado, que não tinha denominação naquela época. E agora veio o veto do prefeito dizendo que não poderia. Não, veio o veto do prefeito por motivo que lá nós estamos denominando uma praça e no real é uma área verde. Entendi. Então, eu até fico feliz pela a forma do senhor se expressar referente a esse veto também, porque nós demos entrada na casa como área verde. E no projeto de lei está como uma praça. Então, eu acredito que foi muito bem feito pela assessoria do senhor prefeito, né? E eu peço aos senhores que possam manter o veto para que nós possamos imediatamente representá-lo, esse projeto, para que nós tenhamos aí um grande compromisso com a família da pessoa que nos forneceu o nome para a homenagem daquela área. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei de número 10.848, que denomina Praça Gioconda Tiene Secato. Em votação, o veto total.
Com a totalidade dos senhores vereadores, 15 votos sim, essa presidência que regimentalmente não vota, está mantido o veto total ao projeto de lei de número 10.848. Essa casa registra a presença entre nós do ex-vereador Dr. Cláudio Miranda, hoje presidente do PMDB na cidade de Jundiaí. Seja bem-vindo a esta casa, ex-vereador, sempre vereador, Cláudio Miranda, com quem tive também a honra de dividir, às vezes, as hostes do PSDB nesta cidade de Jundiaí. Terceiro item da nossa ordem do dia é o projeto de resolução de número 765. Essa presidência recebe o requerimento de número 771 de retirada desse projeto e vem assinada pelo vereador Paulo Sérgio Martins. Está em discussão o requerimento de retirada. Com a palavra, o nobre vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, pessoal do SESI, parabéns pela visita. Só para justificar o requerimento de retirada, porque já teve o projeto do nosso colega vereador Durval Orlato, o qual já tramitou por essa casa, e já houve a previsão dessa votação de nome de logradouros de 2 em 2 meses, razão pela qual estou retirando, uma vez que já existe o projeto do vereador Durval. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Paulo Sérgio Martins. Continua em discussão o requerimento de número 771 ao plenário. Com a palavra, o vereador Doca. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto do nosso amigo Paulo Sérgio Martins é um projeto muito bom, mas existe um porém, que parece que também o vereador Durval Orlato também apresentou um projeto, não é isso? O vereador Paulo Sérgio apresentou. Mas acontece o seguinte, está havendo um desacerto, porque eu iria subir até a tribuna para chamar a atenção. Existe uma lei complementar número 482, de 18/11/2009, do senhor prefeito municipal, que se refere, evidentemente, de casa abandonada. E o mais interessante é que, inclusive, eu já consegui 2 processos de encaminhamento. Não, espera a parte, por favor. Vereador Doca, acho que o senhor... nós estamos discutindo o terceiro item, que era o de denominação. Aí, o senhor retirou. Nós estamos discutindo o requerimento. Está em discussão o requerimento de retirada, vereador Doca. Certo, é isso que eu estou dizendo. Eu estou dando a justificativa por que eu vou votar favorável ao requerimento. Tá, mas é o requerimento 765, vereador, do projeto de resolução o primeiro foi retirado, de denominação. É dos projetos de denominação, e não do abandono de imóveis. Então, me perdoe, que eu estava verificando na mesa, então me confundi. Fique tranquilo, vereador Doca. Certo. Então, é favorável, não tem dúvida nenhuma. E também aproveitei a oportunidade para falar sobre esse tipo de Já aproveitou e falou no quarto item da nossa ordem do dia. Muito obrigado pela aprovação, senhor. Continua em discussão o requerimento ao plenário de número 771. Em votação. Vereador Doca, o senhor precisa votar. E vereador Paulo Sérgio Martins. Muito bem. Vamos aguardar o vereador Doca. Com 15 vereadores votando sim, essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de retirada do projeto de resolução 765. Quarto item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.256, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, que regula ao nível municipal a aplicação dos dispositivos do Código Civil Brasileiro relativos ao abandono de imóveis. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o senhor autor, vereador Paulo Sérgio Martins.
Senhor presidente, público aqui presente, senhores vereadores, o presente projeto de lei de minha autoria, de número 10.256, regula, ao nível municipal, a aplicação dos dispositivos do Código Civil Brasileiro relativos ao abandono de imóvel. Falar é muito técnico, né, o presente projeto, mas, sucintamente, é um projeto legal, é um projeto funcional, difere, vereador Doca, do proposto pelo nosso prefeito Miguel Haddad, posteriormente verificaremos a diferença. E, em suma, o que significa isso? Nós temos em Jundiaí muitos imóveis em estado de abandono. Esse estado de abandono, até pelo fato de sermos policiais, ele gera uma certa insegurança no bairro. Nós temos aqui próximo à Câmara Municipal, temos uma esquina onde o prédio está abandonado, agora colocaram-se tapumes. Nós temos ali na Ponte São João, onde era o antigo depósito de material de construção, eu não me lembro o nome agora, que está totalmente em estado de abandono, do lado de uma escola municipal. Então, a razão desse projeto é essa, é deixar aos proprietários desses imóveis realmente aquela obrigação, e para que eles tomem cuidado, perderiam essa posse ou essa propriedade durante 3 anos para a própria prefeitura, que cuidaria. Posteriormente a isso, perderia totalmente essa propriedade. Ou seja, se não cuida e deixa à mercê de certos vândalos, certas pessoas que podem habitar aquele imóvel e até usá-lo para a prática de alguns delitos, inclusive uso de entorpecente, tráfico de substância entorpecente. É TREL, né, se eu não me engano, aquele imóvel lá na Ponte São João. Está abandonado já há muito tempo, não se toma nenhuma providência, e, nesse sentido, a gente quer isso, que se perca essa propriedade, e difere, como o vereador Doca possivelmente falar posteriormente, do projeto do nosso prefeito. Já existe nesse sentido, porém uma complementação. Ele prevê regras relativas ao Código Civil Brasileiro de interesse do nosso município. Eu acho que são imóveis, às vezes, bem localizados, porém, por razões jurídicas, razões de família, razões de herança, eles ficam à mercê desses vândalos e colocam uma certa insegurança na população das redondezas. Vossa Excelência, me permite uma parte? Pois não, vereador. Vossa Excelência tem toda a razão, inclusive, como eu já tinha conversado com o senhor ali, já houve 2 tipos de provocações com referência a isso. Um na Rua Amadeu Ribeiro e a outra na Rua Zacarias de Góes. E a resposta foram da prefeitura, depois de longa, de fotografias, de busca, essas coisas. Deu resultado, vereador. Foi muito bem, muito bem. Eles tiveram que pôr uma pessoa a morar numa das casas e na Madeiro Ribeiro o jeito... Saiu. Na hora arrumou a casa. Então, quer dizer que é importante isso para nós, inclusive para a polícia do município de Jundiaí, como Vossa Excelência falou. E parabéns pela iniciativa. Nada tira o mérito de Vossa Excelência. Apenas chamei a atenção dessa lei complementar 482, de 18 de 11 de 2009. Nada. A lei de Vossa Excelência, nota 100, Vossa Excelência acertou em cheio. É que tem a lei complementar que precisaria ser verificada. Muito obrigado, senhor vereador. Obrigado, Vossa Excelência. Então, é justamente isso aí. Permite uma parte, vereador? Pois não. Vereador, o senhor tem razão, um projeto bom, como disse o vereador Doca, realmente tem essa lei complementar, e em cima dessa lei, no ano passado, eu fazia parte da Comissão de Obras desta Câmara, eu, o vereador Marcelo Gastaldo, o vereador Gustavo e o vereador Silvio Armani, estivemos visitando alguns imóveis abandonados aqui na cidade e fizemos todo um relatório e entregamos para o senhor prefeito. Um deles surtiu efeito, é esse prédio da antiga Light, aqui na Barão, esquina com a Cândido Rodrigues, que logo em seguida já tiraram o tapume e começaram as reformas. E hoje tem lá um comércio mudando totalmente a fachada e a cara, vamos assim dizer, desse imóvel bem no centro da nossa cidade. Queira Deus que aconteça com os outros e que esse seu projeto agora venha corroborar com aquela lei já existente, né? E que realmente ele, não que me fala sobre o vereador Gerson, o vereador Doca, mas foi no ano passado que a comissão esteve. O vereador Gerson fez um trabalho na outra legislatura nossa aqui. Então, cumprimentar a Vossa Excelência que esse corrobora com o que já existe no município, para que esses imóveis realmente sejam acabado com essa polêmica
dessa coisa feia, vamos assim dizer, que nós temos aqui em Jundiaí. Obrigado, vereador. Obrigado pela parte. Permite uma parte? Pois não. Complementando as informações da vereadora Ana Tonelli, a Comissão de Obras e Serviços Públicos visitou aquela obra que estava paralisada na esquina da Cândido Rodrigues com a Barão de Jundiaí. O problema foi resolvido. Visitamos o antigo posto Brucutu, na rua João Ferrara, problema resolvido. Visitamos a Balanças Quialvo, na Vila Jundiainópolis, ali na rua João Leme do Prado, problema resolvido. Visitamos a Prensas Jundiaí, na Vila Vioto, problema resolvido. Então, todos os casos que foram visitados pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, com o respaldo daquela lei, fizemos também ofícios, foram 100% resolvidos. Muito obrigado. Funcionou, viu, pastor? Vereador, obviamente lhe concederei mais um tempo, com certeza. Foi corroborado pelos senhores vereadores. Nós queremos agora regulamentar essa, vamos dizer, entre aspas, desapropriação, né? Ou seja, a perda da propriedade por parte dessas pessoas que não cuidam do seu imóvel para a prefeitura. São 12 artigos. Vemos que, num dos artigos, trata-se, se couber, o imóvel pode ser destinado à moradia popular, desde que garantidas as suas condições de acessibilidade e segurança. Então, na realidade, o fundo é no tocante à segurança. Esses imóveis não podem ficar abandonados. Se existe um desapego dos seus proprietários diante desses imóveis, a prefeitura, em suma, poderá retomá-lo e, a partir daí, ter uma destinação específica, principalmente acabar com a falta de segurança naquela localidade. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores que apartearam e os demais também. Muito bem, vereador Paulo Sérgio. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.256, de 2009, que regula ao nível municipal a aplicação de dispositivos do Código Civil Brasileiro relativos ao abandono de imóveis. Com a palavra, o nobre vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, projeto de lei 10.256, de autoria do nobre companheiro Paulo Sérgio Martins, que regula ao nível municipal a aplicação de dispositivos do Código Civil Brasileiro relativos ao abandono de imóveis. Eu quero passar aqui também desse projeto interessante, no qual o nobre vereador teve sua iniciativa. O presente projeto de lei procura regulamentar no município a possibilidade de perda da propriedade pelo abandono. Instituto previsto no Código Civil Brasileiro, em seus artigos 1275 e 1276, a regulamentação desse instituto nos municípios brasileiros fornece importantes instrumentos para planejamento urbano e, no caso em questão, para a regularização fundiária e programa de habitação popular. Eu quero dizer, senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei importantíssimo. Por quê? Como falou aqui os nobres companheiros, Silvio Hermani e a vereadora Ana Vicentina Tonelli, e também o próprio autor do projeto de lei, nós sabemos das dificuldades desses imóveis abandonados em nossa cidade. E esses terrenos também baldios que aí existem, como Vila Ana, eu tive a oportunidade, que reclamaram, eu fui lá para ver aquela situação dos dois vizinhos do lado esquerdo e lado direito, e simplesmente fica ali por conta das pessoas que entram, convivem ali dentro, naquela situação difícil de pessoas praticamente que vivem provavelmente nas ruas. E a gente sabendo que nós tínhamos também na Ponte São João outro imóvel, que trazia uma grande preocupação, vereador. E até que, enfim, com a reclamação da população da Rua Santa Maria, junto à prefeitura, junto aos órgãos competentes, foi, pelo menos, fechado com tapume, que hoje dá uma tranquilidade àquela população. Então, eu quero parabenizá-lo, a forma do senhor verificar, dentro daquilo que realmente a solicitação
de cada cidadão chega até a Vossa Excelência ou da assessoria de Vossa Excelência, um projeto de lei que vai trazer para nós uma tranquilidade, porque quando se fala de modificar a lei para dar oportunidade a um outro que possa zelar daquele local, as coisas começam a tomar um rumo para melhora. Tem a parte, vereador. Obrigado. Só para complementar, eu esqueci de mencionar, esse projeto de lei já existe na cidade de Joinville, Santa Catarina, né, Ribeirão Preto aqui em São Paulo, Chapecó, Divinópolis em Minas Gerais, Gaspar, Santa Catarina e na cidade de Garça. Então é um projeto que já está sendo usado nessas diversas cidades do território brasileiro. Obrigado, vereador. E eu quero complementar aqui as palavras de Vossa Excelência, vereador. O projeto é um projeto que até a prefeitura mesmo, o executivo, vai fazer com que possa ter uma fiscalização e chegar dentro daquilo que o proprietário tem um compromisso com o que é seu. E nós faremos mais. Hoje se fala até dentro dos cemitérios, muitos também abandonados, né, que as pessoas não comparecem, e aí está também o que o senhor está fazendo referente ao projeto de lei, vai chamar a atenção de toda a população, principalmente também do Executivo, com sua fiscalização pela cidade. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.256. Com a palavra, o vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, poderia deixar de manifestar nesse projeto, até como presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos dessa casa, temos discutido junto com a comissão e como proposta, inclusive, da gente fazer uma nova visita nesses imóveis abandonados. Acho que esse projeto de autoria do vereador Paulo Sérgio vem dar uma força a mais naquilo que nós precisamos no intuito de mecanismo legal para fazer uma atuação mais efetiva em relação a esses imóveis. Então, não poderia deixar de acompanhar o autor, tenho certeza, e o aspecto da legalidade e da constitucionalidade, né? É um projeto legal, então nós teremos aí um mecanismo a mais em relação à atuação aos nossos imóveis abandonados. Foi falado da questão de segurança, mas nós temos também o problema em relação à saúde, questão da dengue, que muitas vezes ficam lá imóveis que a gente não pode ter acesso e é um foco eminente também da questão da dengue. Então, projeto que tem que ter bons olhos a ele, esperamos aí que em breve tenhamos no nosso município esse mecanismo. Sabemos aí, conversando com o autor, Paulo Sérgio, alguns municípios que já o têm, já tem sido utilizado de uma maneira interessante e favorável à manutenção desses imóveis abandonados. Essas são as palavras do vereador Marcelo Gastaldo. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Marcelo Gastaldo. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.256, com a palavra a nova vereadora Marilena Perdiz Negro. Enquanto a vereadora se dirige para a tribuna, eu gostaria de registrar que se encontra presente entre nós o senhor Eusébio, lá da CELME. Obrigado pela presença na manhã desta quinta-feira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria da pasta do projeto, por favor. É o projeto de lei 10.256, de autoria do nobre vereador Paulo Sérgio Martins, que regula, ao nível municipal, a aplicação dos dispositivos do Código Civil Brasileiro relativos ao abandono de imóveis. Bem, eu entendi, eu até achei que ia ter alguma discussão no sentido de adiamento desse projeto, que eu não sei, acho que nem vou pedir isso para o autor, porque eu acho que a discussão está indo no sentido de aprovar o projeto de uma lei, é uma lei ordinária, que, no meu entendimento, conflita para o bem, quer dizer, eu não estou dizendo que conflita para o mal, conflita na questão de já existir uma lei em vigor
já desde 2009, de novembro de 2009, e que, embora ela não fale do Código Civil, e é uma lei complementar, e o primeiro conflito, nós vamos ter matérias comuns, uma disciplinada por lei complementar e outra por ordinária. Não houve esse apontamento da consultoria jurídica no sentido de que tem uma outra lei sobre o assunto, e a Lei 95, aquela que nós gostaríamos de ter em nível local e os senhores vereadores rejeitaram a nossa intenção, poderia estar disciplinando com mais clareza essa matéria, no sentido de que não pode ter duas legislações tratando do mesmo assunto. Nesse sentido que eu vejo um conflito que vai ficar, no meu entendimento, para a Prefeitura resolver. Pois não, vereador. Vossa Excelência não deve ter observado direitinho, mas a Lei Complementar 482, 18 de novembro de 2009, de autoria do seu prefeito municipal, não trata dessa perda da propriedade. Ele trata da conservação, limpeza e segurança do próprio proprietário. Então, não há perda. Se Vossa Excelência permite uma tiver parte a legislação. Pois não, vereador. Pois não. Vereador, Obrigado, Valdo, vereador. só que nós estamos numa parte do vereador Paulo Sérgio. Não sei se ele já Acho que terminou. ele já concluiu. Já concluiu. Assim eu respondo os dois à parte. Porque a parte que o doutor Paulo Sérgio fez é o mesmo assunto. Eu tenho aqui. A Lei Complementar 482, de 2009, já prevê multas no caso de edificações que não conservam seu bom estado de conservação, limpeza e segurança. No artigo 6º desta lei complementar, está previsto que, persistindo o estado de abandono do imóvel, após a aplicação das penalidades previstas, o município procederá à arrecadação do bem, consoante aos artigos 1275, 1276 do Código Civil, na forma estabelecida por esta lei. Sendo, então, podemos dizer que já está estabelecido, previsto, sim, basicamente as mesmas disposições do projeto apresentado pelo vereador. Obrigado. Obrigada pelos apartes, vereador Val, vereador Paulo Sérgio. Essa questão está bastante clara no artigo 10, 11 e 12 da Lei Complementar 482. A Lei 482 está mais adequada em termos de redação quando se fala em habitação de interesse social, que é o que nós trabalhamos hoje em dia com o Estatuto da Cidade. A repartições públicas, ela amplia o uso não só para habitação de interesse social, mas ela amplia a repartições públicas a entidades sem fins lucrativos ou outras finalidades de interesse público devidamente justificado. Então, eu acho assim, que a lei complementar, ela já deu conta, inclusive, de normatizar o uso, havendo a perda, né, o prejuízo aí para o proprietário da posse. Então, criou-se aqui, acho que, uma situação jurídica a ser esclarecida, terá o meu voto favorável, para que a gente até aprenda, né, e não tenhamos que aprender, talvez, com duas legislações tratando o mesmo assunto, porque aí nós vamos ter que decidir qual aplicar. Como o vereador Doca, concluindo só, viu, presidente? O vereador Doca citou, eu também sei de casos que está nesse processo dos 3 anos, porque nesses 3 anos, quando notificada, a família corre para melhorar o imóvel, para não perdê-lo. Não sei de conclusões de caso ainda, porque a lei é de 2009. Mas eu acredito que, para um futuro próximo, a gente já vai ter resultado da aplicação da lei dos imóveis abandonados, que é da lei complementar. Aí entraria em que momento a gente teria o uso de uma lei ordinária. Fica, então, a questão aqui para nós avaliarmos, senhores vereadores, mas votarei favoravelmente. Obrigada. Muito bem, vereadora Marilena Perdiz Negro. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.256. Não havendo mais quem queira discutir, em votação o projeto de lei.
Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.256. Questão de ordem, Temos uma emenda, a emenda de número 1 para votarmos ainda, vereador Tico. Em votação, a emenda de número 1 ao projeto. Vereador Roberto Conde. Só um minuto, presidente. Vereador Zé Dias. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto e a emenda. Questão de ordem do vereador Tico. Senhor presidente, na última sessão, nós tivemos a presença aqui do deputado Pedro Bigardi, né, e que veio dar algumas explicações sobre o imbróglio todo do seu partido, do PCdoB, essa fumaça toda que paira aí sobre o PCdoB no nosso país. E, posteriormente, né, no decorrer da semana, o ministro caiu, né? O ministro não teve a sustentação aí da presidente Dilma, e dessa forma saiu do ministério para o bem do país, né? Agora nós tivemos outros desfechos, né? O deputado Luiz Fernando cita aqui também as contas, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral tomou decisão monocrática de rejeitar contas que, pelo número do processo, são de 2006, o caso deve ir para o plenário, né? Então, contas de 2006, do PCdoB, do deputado, e consequentemente do deputado Pedro Bigardi. Então, acho que tem muito mais coisa a ser explicado aí pelo Pedro Bigardi e também pelo PCdoB, pelo partidão, né? Então, dessa forma, nós temos aí outros desfechos, temos aí outras denúncias, e parece que esse novelo aí está muito grande e tem que desenrolar, né? Então, a gente cita, porque o deputado veio até a casa, né, de uma forma gentil, né, e foi democrática. Vossa Excelência abriu o plenário para que ele pudesse dar suas explicações, mas as explicações também, parece que falta muito conteúdo, senhor presidente. Mas é isso, só para registrar, presidente, a vinda do deputado aqui a semana passada. Questão de ordem. Muito bem, vereador Tico. Questão de ordem do vereador Marcelo Gastão. Ouvindo aí as falas do vereador Tico, inclusive o decorrer da semana, né, foi aí um emaranhado de notícias em relação ao Partido Comunista, no qual o deputado até esteve conosco semana passada. De repente sugerir que numa outra oportunidade ele também venha novamente conversar conosco em relação a essas novas denúncias que ocorreu. Então, sugerir aí ao deputado que ele pudesse novamente estar conosco, para que pudéssemos, como ele veio gentilmente outra vez, tentar esclarecer algumas coisas que realmente nos preocupam muito em relação ao dinheiro público, ao dinheiro que estão sendo tirados, sim, de crianças pobres. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Gustavo, se for sobre o mesmo tema, eu diria que eu pediria que nós não estendêssemos isso, até porque tem o vereador Paulo Sérgio parecendo ali, né, já cansado, até porque não acho que é um assunto que, se couber agora o deputado, fica aberto a possibilidade. Vereador Paulo Sérgio. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Tico. É sobre o mesmo assunto, é que o deputado veio, é um fato grave, o deputado é de nossa cidade, ele poderia vir novamente aqui para dar suas explicações. É um fato muito grave, presidente. O convite foi feito, né, vereador Então, fica o convite, né, para o deputado, que ele possa voltar realmente, né? De fazer, e eu acho que o deputado, se assim entender, virá. Porque a lama está muito grande, a lama pode estar em nossa cidade também, senhor presidente, é isso, né? Eu não tenho dúvidas, vereador Tico, que tem que ser tudo examinado com muito carinho e cuidados, né? Eu acho que
Está perfeita a fala de Vossa Excelência, está perfeita a fala do vereador Marcelo. Tenho certeza que o vereador Gustavo vinha na mesma linha e tenho certeza que também seria perfeito, né? Mas acho que vamos dar seguimento à nossa ordem do dia aqui com a justificativa de voto do vereador Paulo Sérgio Martins. Obrigado, senhor presidente. Só para esclarecer, né? O pessoal que está aqui é mais leigo no tocante à legislação. Agradecer aos apartes e às manifestações dos senhores vereadores, mas só para dizer que as legislações elas não são iguais, elas são semelhantes, e a legislação hoje votada, de nossa autoria, ela dá muito maior amplitude de poderes para o Executivo e uma agilidade para, não é uma desapropriação, para a tomada dessa área. O projeto do Executivo, ele fala, a princípio, em limpeza, conservação, segurança, etc. Tem outros artigos que vão protelando um pouquinho essa tomada por parte do Executivo desse imóvel. No nosso projeto também, esse imóvel eventualmente destina-se à moradia popular, se for verificado, e eu acho que uma falha que nos cabe aqui, senhor presidente, é que a gente tem a pauta já com antecedência de Vossa Excelência, né, da própria mesa, e deixamos para que discutir em plenário. Se houvesse essa procura por parte dos senhores vereadores, teríamos rediscutido e explicado qual é o nosso ponto de vista. Então, existe aí um meia-culpa, uma falha nossa, de discutirmos o projeto somente quando se sobe na tribuna para verificação de algumas pendências. Outros, sim, reafirmo que os projetos são diferentes e este do Legislativo dá maior agilidade e amplitude e também demonstra porque o vereador está presente aqui e visa não somente segurança, mas como o vereador Marcelo Gastaldo falou, também questões de vigilância sanitária, saúde pública, etc, etc. Ocorre que, senhores vereadores, não podemos deixar para o dia da pauta que se discuta com o vereador autor do projeto alguma modificação. Então, nós temos que tomar atenção, lermos a pauta, discutirmos com anterioridade, para que não cheguemos aqui e fiquemos, eu vi agora, mas fica até ridículo diante do público e diante de nós. Obrigado, senhor presidente. Bem, vereador Paulo Sérgio Martins, voltando à nossa ordem do dia, quinto item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 10.262, essa de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, essa presidência recebe o requerimento ao plenário de adiamento para o dia 29/11/2011. Está em discussão o requerimento de número 772. Com a palavra o senhor autor, o vereador Paulo Sérgio Martins. Antes do vereador Paulo Sérgio Martins, eu registro entre nós também a presença do presidente da Associação dos Aposentados, o senhor Edgar de Assis. Seja bem-vindo a esta casa também. Senhor presidente, senhores vereadores, anunciando a presença do senhor Ademir Moda, do tenor Márcio também, né? Vê como é difícil a situação aqui, Márcio, pensa direitinho. Justificando esse pedido de adiamento, né? Nós tivemos hoje 3 projetos, um retirado, um aprovado agora anteriormente. Lembrando que o senhor Ademir é do voto consciente, né? Eu acho de grande valia, as metas legislativas também de grande valia para esta casa. Lembrando que alguns pontos ainda têm que ser discutidos nesse nosso projeto que regula comércio, armazenamento, transporte e rotulagem de produtos químicos destinados à higienização e limpeza. Temos que rever alguns pontos. Esse projeto foi procurado anteriormente para a discussão de alguns pontos, razão pela qual nós adiamos a sessão ordinária de 29/11, para sanarmos alguns pontos discordantes e para que possamos realmente elaborar um pouquinho melhor os artigos desse projeto de lei. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Continua em discussão o requerimento ao plenário de número 772, de adiamento para a sessão dia 29/11, em votação.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Não, nós estamos em votação, vereador Zé Dias. Quase que eu entro na do senhor. Muito bem. Com 11 vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes, essa presidência regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de adiamento para a sessão do dia 29/11. Para a discussão do projeto de lei de número 10.262. Questão de ordem do novo vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, até o senhor me desculpa pela falha, mas eu quero aqui deixar registrado na casa o dia do cabeleireiro, né? E quero registrar também que essa função que realmente hoje está se despontando em nossa cidade e pelo país inteiro, a gente agradece de um trabalho feito também pelo serviço social aqui da Prefeitura de Jundiaí, que é a esposa Maria Rita, esposa do governo municipal. É um serviço, né, que é gratuito e, com certeza, está sendo investido em muitas pessoas, e hoje todas as pessoas que realmente está despontando com essa atividade, realmente saiu do Fundo Social, entre outros. E a gente agradece por essa oportunidade, senhor presidente. Muito bem, vereador Zé Dias. Feito o registro por parte de Vossa Excelência. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do novo vereador Silvermani. Eu não entendi muito bem. A Maria Rita é responsável por corte de cabelo? É uma coisa assim? É o curso, né, que realmente é oferecido, né, para a população jundiaiense, e a gente fica orgulhoso por esse trabalho, né? Eu quero até salientar que Vossa Excelência, um vereador, está sempre próximo à administração, né, e sabe bem disso, que não é só o curso de cabeleireiro, mas é curso, entre outros, vários cursos que está sendo oferecido pela Prefeitura Municipal de Jundiaí, através do Fundo Social, no qual tem a participação da esposa do senhor prefeito municipal, a primeira-dama Maria Rita. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Silvermani. Se é sobre o assunto que está sendo tratado, eu vou pedir para que o senhor... É lamentável, mais uma vez, esse comentário eu faria até, inclusive, com a presença dos estudantes que estavam aqui visitando a casa. Terceiro ano seguido que nós estamos tendo problemas com o Enem. Há uma necessidade de dar a devida importância que a educação no nosso país merece, que a classe estudantil merece, e nós esperamos que, para o ano que vem, pelo menos, a classe estudantil, os professores do nosso país, sejam tratados com o devido respeito. O Enem é muito importante, realmente democratiza o acesso ao ensino superior, é uma constante reavaliação que está sendo feita do nosso ensino, mas há necessidade de se evitar novas falhas. Muito obrigado. Muito bem, vereador Silvermani. Esta presidência recebe uma solicitação para que a gente receba uma comissão que vem conversar com os senhores vereadores. Esta presidência irá suspender os trabalhos por até 20 minutos, se necessário, para que possamos conversar com os responsáveis pelo programa de metas legislativas na nossa cidade. Estão suspensos os trabalhos por até 20 minutos e os senhores vereadores convidados a permanecerem no Salão Nobre para que possamos receber essa comitiva. Estão suspensos os trabalhos dessa sessão ordinária.